O atacante Paulinho, que quase foi parar no Palmeiras, tem arrebentado com a camisa do Atlético Mineiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre o sentimento de arrependimento no Allianz Parque em relação a esse jogador. Bora te atualizar também sobre a possibilidade de Davi Luiz não ficar no Flamengo, tá pintando proposta do exterior. Preciso te falar também sobre o Corinthians com um caminhão de dinheiro jogado fora todo mês, com salários de atletas completamente fora dos planos. Já no São Paulo, o efeito do Dorival Júnior funcionando muito bem, obrigado, o time segue invicto com números bem legais. Preciso te contar também sobre Pedrinho, meio atacante do Atlético Mineiro, que é alvo do Fluminense e também do Corinthians. Pedrinho já encaminhou uma decisão e eu vou te antecipar qual é. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão é deixar você por dentro das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, já aperta o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Nessa quarta-feira tem jogos da Libertadores, tem jogos da Sul-Americana, mas queria destacar partidas da tarde, para você já começar a fazer sua fezinha mais cedo. Vou dar os meus palpites, estou colocando na tela, começando com o jogo da final da Copa Itália, valendo taça Fiorentina e Inter de Milão. Fiorentina, finalista da Conference League, a Inter de Milão, finalista da Champions League, para mim, da Inter. Tem também Brighton e Manchester City, jogo atrasado do campeonato inglês. O City, como você já sabe, já é campeão. Para mim, o City vence. Tem ainda mais 5 partidas do campeonato espanhol, com destaques para jogos de Sevilha, Real Madrid e Atlético de Madrid. E você, é bom de palpite? Manja de futebol? Pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é ruim para o Flamengo. O Racing, adversário do Fla no grupo da Libertadores, venceu o Alcas no Equador na noite dessa terça-feira, 2-1, e disparou. Agora o Racing tem 10 pontos, o Flamengo tem 4, Nublense e Alcas tem 3. E é verdade que o Flamengo tem um jogo a menos e enfrenta o Nublense nessa noite, mas o rubro-negro só vai ter chance de passar o Racing se vencer o time chileno nessa noite. Bora falar sobre o São Paulo, que voltou a fazer um gol de falta depois de 559 dias. O autor do gol foi o Wellington Rato na vitória por 2-0 contra o Puerto Cabello no Peru. Importante dizer que o último gol marcado por um jogador do São Paulo em cobrança de falta havia sido feito pelo Benítez, no longínquo 10 de novembro de 2021. Bora falar agora sobre o Internacional, que anunciou 2 perdas importantes. Mercado, zagueiro, para por 3 semanas, Maurício, meio atacante, para por 1 mês. O Mercado apresentou uma lesão na coxa e o Maurício tem uma luxação no ombro. Quero falar também sobre Vanderlei Luxemburgo, que relacionou pela primeira vez Juan Oliveira. Esse menino é das categorias de base e não era relacionado por uma partida há quase 3 anos por causa de uma série de lesões. A última vez que ele havia tido essa oportunidade foi em agosto de 2020. Para completar, Renato Augusto viajou com o Corinthians para a Argentina, palco do confronto contra o Argentinos Júnior na noite dessa quarta-feira. Muitos torcedores corintianos já começaram a imaginar a volta do atleta, mas ainda não é o caso. Ele foi apenas para poder participar, para poder estar perto dos demais tentando passar força. E aí as saideiras, as 2 últimas do giro de notícias. Depois a gente parte para as notícias um pouquinho mais amplas. Queria contar que o Douglas Luiz, que já foi jogador da seleção brasileira, atleta revelado pelo Vasco, ele acaba de ser eleito o jogador da temporada pelo Aston Villa. Não sei se você vai lembrar, Douglas Luiz teve problemas com o Neto, eles acabaram se estranhando, enfim. E a última, a Anitta, foi anunciada pela UEFA como a grande atração do show que antecede a final da Champions League, partida marcada para a Turquia no dia 10 de junho, entre Manchester City e Inter de Milão. A Anitta vai se apresentar no palco da final. Bora falar agora sobre o Corinthians. Queria fazer uma conta para vocês que é assustadora. O Timão desperdiça quase 5 milhões de reais por mês em salários de atletas que não conseguem render há bastante tempo. Nota aí. Paulinho, 1,5 milhão de reais mensais. Só foi virar titular agora com o Vanderlei Luxemburgo, tem atuado como primeiro volante. Em todas as outras funções tinha ido muito mal. Luan, 800 mil reais mensais. Não é utilizado nem para treinos desde o início do ano. Balbuena também foi recentemente afastado. Mais 800 mil reais mensais de salário. Depois aparece o Júnior Moraes, cujo contrato só se encerra em dezembro, ganha 500 mil mensais. Com o mesmo valor, o Cantilho,
outro atleta afastado. Corinthians busca interessados no Cantillo, existem conversas com o Júnior Barranquilla, o problema é que o time colombiano considera o salário muito alto. Para completar, Ángel Romero, contratado pelo Duílio Monteiro Alves para essa temporada, ganha 400 mil por mês. Toda vez que entra, tem entrado bastante mal. Para fechar, um pouquinho mais barato do que todos os outros, mas já seria um salário suficiente para fazer a alegria minha e de qualquer um de vocês. O Rafael Ramos ganha 200 mil reais mensais. Somando toda essa galera, a gente chega a 4 milhões e 700 mil por mês rasgados, jogados no lixo. Aí vale a lembrança de que o Corinthians hoje tem uma folha de 20 milhões de reais. Ou seja, um quarto dessa folha é muito mal aproveitado. Com esses quase 5 milhões de reais, o Corinthians teria, por exemplo, possibilidade e grana para contratar jogadores super decisivos, importantíssimos. Arrascaeta, Dudu e mais um jogador, por exemplo, somados não ganham 5 milhões de reais. Bora falar agora sobre o São Paulo para detalhar o efeito Dorival Júnior. Vinha contando para vocês sobre os problemas de relacionamento do Rogério Ceni com o elenco, certo? Foi só o Rogério sair e o Dorival chegar e a coisa mudou radicalmente. O Dorival ainda não perdeu. São Paulo, sob o comando do Dorival, acumula 10 partidas sem derrota, são 6 vitórias e 4 empates. O último triunfo, 2-0 contra o Porto Cabelo, na noite dessa terça-feira, resultado que praticamente encaminhou a classificação do tricolor para a próxima fase da Sul-Americana. O São Paulo é líder do grupo com 10 pontos em 12 possíveis. Importante contar que o Tigre tem 6, o Tolima tem 4, eles ainda jogam na rodada e se enfrentam. Se houver empate, a coisa fica bastante bacana para o São Paulo, até porque o tricolor recebe nas 2 últimas rodadas o Tigre e o Tolima dentro de casa. Se a coisa vai bem na Sul-Americana, também vai bem na Copa do Brasil. Você sabe que o São Paulo já venceu o Sport por 2-0 na Ilha do Retiro, quebrando uma invencibilidade de um ano do Sport dentro de casa. O Sport havia vencido os 17 jogos que havia feito como mandante na Ilha do Retiro nessa temporada. São Paulo foi lá, venceu por 2-0. Partida de volta está marcada para a próxima semana. E até uma derrota por um gol coloca o São Paulo nas quartas de final. No Campeonato Brasileiro a coisa também vem melhorando. Além dos resultados, o que mais foi visto de evolução em relação ao ambiente. O Dorival passou a utilizar praticamente todos os atletas e conseguiu recuperar alguns jogadores que não atuavam sob o comando do Rogério Ceni, entre eles o Gabriel Neves e o Marcos Paulo. Queria chamar atenção para mudanças táticas. Rogério era um cara que gostava de jogar com 3 atacantes, 2 pontas pelo lado. Era um São Paulo muito vertical, que não demorava para chegar ao campo de ataque e que gostava de dar bola ao adversário. Com o Dorival Júnior, a coisa muda. O Dorival abre mão dos 3 atacantes, passa a ter mais um jogador de meio, não tem tanta pressa para chegar ao campo do ataque e dá menos oportunidades no sistema defensivo. Queria que você desse uma nota pro Dorival e também para Rogério Ceni. Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Se arrependimento matasse, é que o Paulinho, atacante que pertence ao Atlético Mineiro, tá arrebentando no Galo. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 2-1 na noite dessa terça-feira, resultado fundamental para as pretensões do Galo na Libertadores da América. Vitória de virada com 2 gols do Paulinho e participação nos 2 gols de Igor Gomes, ex-São Paulo, que saiu do banco de reservas. Paulinho poderia ter sido o jogador do Palmeiras. O Abel insistiu bastante para que a diretoria o contratasse. E no ano passado, quando já se sabia que o Paulinho deixaria o Leverkusen, Palmeiras e Atlético Mineiro eram os maiores interessados. Eram os clubes que conversavam quase que diariamente com o atleta. Só que aí, de um lado tem o Rodrigo Caetano, o executivo de futebol do Galo, do outro o Anderson Barros, o executivo de futebol do Palmeiras. Rodrigo Caetano não sossegou enquanto não conseguiu dar a palavra do Paulinho de que assinaria um pré-contrato. O Anderson Barros foi mais desligado, não demonstrou tanto afinco. O Paulinho se sentiu mais confortável, mais seguro de fechar com o Atlético Mineiro e os números são impressionantes. Importante até contar que ele veio antes do fim do contrato. O vínculo do Paulinho com o Leverkusen só se encerra agora na metade do ano, mas o Atlético, percebendo a possibilidade de trazê-lo com 6 meses de antecedência, topou bancar 300 mil euros. E esses 300 mil euros já se pagaram há bastante tempo. Dá uma olhada nos números. O atleta tem só 22 anos de idade. Vai assinar um contrato definitivo com o Galo a partir de julho e certamente vai render uma baita grana para o Atlético em breve. Nessa temporada, com a camisa do Atlético, já são 26 jogos, 13 gols e mais 5 assistências. O cara tem 18 participações em gol em 26 jogos. Mas o que mais chama atenção são os números na Libertadores: 7 jogos, 7 gols e 3 assistências. Artilheiro do Atlético na Libertadores da América, alguém super decisivo.
para esse lugar, para o lugar do Paulinho, o Palmeiras acabou contratando semanas depois o Arthur, que não veio de graça e nem custou só os 300 mil euros, como gastou o Galo. O Palmeiras desembolsou 8 milhões de euros. E aí, Arthur ou Paulinho, quem você prefere? Use o espaço para comentários. Tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo para contar um pouquinho sobre o futuro de Davi Luiz, que tem perdido espaço com Jorge Sampaoli, virou reserva. A curiosidade é que o contrato do Davi se encerra em dezembro e se ele disputar mais 2 partidas por pelo menos 45 minutos, automaticamente esse contrato é renovado, pelo menos é o que diz o último acordo. Nas últimas horas surgiu a informação de que o AEK da Grécia tem a intenção de contratar o Davi Luiz. A ideia seria comprá-lo do Flamengo, ainda que mediante uma compensação financeira pequena, informação do torcedores.com. O AEK acaba de voltar à Liga dos Campeões como campeão nacional, é treinado pelo Matias Almeida, que já conhece o Davi Luiz, e tudo isso poderia ajudar a convencer o Davi Luiz a deixar o Brasil para voltar para o futebol europeu. Confesso que eu vou ficar surpreso se o Davi tomar esse caminho, mas te asseguro que se acontecer, o pessoal do Flamengo vai ficar muito contente. É que o Davi tem salário alto, um dos mais altos do elenco. Ele é hoje o zagueiro mais bem pago do futebol brasileiro, ao lado do Gustavo Gomes, bem acima de R$1 milhão mensais por mês. E aí, o Flamengo, com essa oportunidade de se livrar do Davi Luiz, teria o espaço aberto para uma contratação, e o Jorge Sampaoli já tem vários nomes em mente para essa função de zagueiro. Então agora vai depender muito mais do Davi Luiz do que do Flamengo. Se o Davi se animar em jogar na Grécia e levar essa possibilidade aos dirigentes rubro-negros, tenho certeza absoluta que o Fla não criará dificuldades. Se o Davi Luiz quiser ficar, ele vai acabar tendo a oportunidade de renovar o contrato em bem pouco tempo, basta que esteja em campo em 2 partidas por pelo menos 45 minutos. Quero fechar o vídeo para falar sobre Pedrinho. Trouxe nessa semana com exclusividade a informação de que o meio atacante do Atlético Mineiro, ele pertence ao Shakhtar, mas está emprestado até junho para o Atlético Mineiro, tinha em mãos propostas para ficar no Atlético, para jogar no Fluminense e para jogar no Corinthians. A grande novidade dos últimos dias foi a FIFA que estendeu o período de permissão para que atletas estrangeiros ligados a clubes ucranianos e russos fiquem com esses contratos suspensos até junho de 2024, ou seja, o Pedrinho está livre para escolher onde vai jogar até a metade do ano que vem. E aí ele tem essa decisão para tomar entre Atlético Mineiro, Fluminense e Corinthians. Na segunda-feira dessa semana, à noite, por meio de uma videoconferência, o Pedrinho conversou com o Will Dantas, que é seu representante. Eles debateram os prós e contras de cada uma das propostas, incluindo o salário, a participação do torcedor, apoio dos dirigentes e futuro. E o Pedrinho deu a entender nessa conversa com o Will Dantas que vai ficar no Atlético Mineiro. Em relação ao Corinthians, a preocupação dele é com o torcedor, tem parte da torcida que demonstra irritação, que não gosta, enfim. E apesar dele ter sido formado no clube. E outra coisa que pega contra o Corinthians é o fato de o clube dever para o Will Dantas são 6 milhões de euros de dívida. Sobre o Fluminense, pedida em relação ao Pedrinho partiu do Fernando Diniz, do atual treinador, cara que tem ótimos serviços prestados. E o Pedrinho se anima com a ideia de jogar no Rio de Janeiro, sob o comando do Fernando Diniz, que é um cara cotado para treinar a seleção brasileira. Mas o que pesa de forma decisiva para que ele entenda que hoje o melhor caminho é ficar no Galo é todo o suporte que ele tem. Conversa quase que diariamente com o Rodrigo Caetano, que tem demonstrado toda a intenção de mantê-lo. Até o presidente Sérgio Coelho de vez em quando telefona para o Pedrinho, falando que quer contar com o atleta. O Eduardo Cudê, o treinador do Galo, também vive insistindo para que ele renove. O Pedrinho é super querido pelos atletas e existe a expectativa de que o Galo, com a recuperação atual, seja um candidato a títulos na temporada de 2023. Então a tendência é que ele assine um contrato de uma temporada com o Galo até junho de 2024, prorrogando o vínculo e ficando à disposição em mais ou menos um mês ele se recupera de uma contusão para que possa voltar a jogar. Qualquer novidade sobre o tema eu conto para vocês, assim como estou ligado a todos os assuntos de mercado, pintando alguma coisa eu volto e gravo. Combinado? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente vai se falando. Abraço, tchau!